Ele deixou no finalzinho, né? E eu acho que ele estava citando ali, eu acho que o Bus até pode me complementar, Santa Catarina, que ele citou que teve ali uma certa decepção com o caso do PL, porque a gente lembra que Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, ele saiu de vereador do Rio de Janeiro, migrou para Santa Catarina para tentar vaga no Senado Federal, que tinha ali como figura ali o PP, o Esperidião Amin e também a Caroline de Toni. Deu até uma certa discussão lá na Câmara dos Deputados, a gente chegou a acompanhar várias trocas de rusgas ali, principalmente a insatisfação de Caroline de Toni em relação a toda essa situação, mas aí acabou que fechou, né? Ali o palanque para o Senado ficou fechado entre Caroline de Toni e Carlos Bolsonaro. Eu acho que esse é um estado que acaba pesando também para essa decisão de neutralidade, né? Dessa federação entre o PP e União Brasil. Ô, Bus, é centrão que a gente está falando, né? O centrão forte ali, a parte talvez mais importante do centrão, quando a gente falou muito ali de Ciro Nogueira, por causa da Operação Compliance Zero, do Daniel Vorcaro, a gente colocava isso, né? O Ciro é das figuras mais importantes do centrão, ou seja, da política brasileira, do Congresso Nacional. Então a gente não está falando aqui de qualquer neutralidade, né? Nath. E o que a Marília trouxe também é interessante, porque você citou esse personagem, Nath, Ciro Nogueira, que precisa, se quiser continuar aí tendo cargo público, quiser continuar tendo foro privilegiado, precisa ser reeleito em outubro. E ele é de um estado extremamente petista, que é o Piauí, né? A base lulista no Piauí é muito forte, o governador, inclusive, é do PT, muito bem aprovado, está aí pré-candidato à reeleição, muito bem cotado, com chances de vencer no primeiro turno. Então, assim, e ele foi eleito, é importante a gente trazer esse histórico, né? Ciro Nogueira foi eleito em 2018 senador com o apoio de Lula, né? Lula já estava preso, mas ele usava a imagem de Lula para se promover. 8 anos depois, ele chega no seu estado e tenta minimamente não fazer acenos a Flávio, mas também não pode também elogiar muito Lula. E aí tenta fazer, mas as pesquisas mostram que há um cenário de indefinição no Piauí pela segunda vaga. A primeira, Marcelo Castro, que é atual senador, está já liderando, mas a segunda vaga tem uma disputa ali entre PSD, com Júlio César, e Ciro Nogueira, do PP. Então, Ciro Nogueira tem uma preocupação regional ali, no seu reduto, porque precisa minimamente de uma neutralidade para conseguir se viabilizar, porque o Estado, com maioria eleitor lulista, não vai conseguir simpatizar tão forte a ponto de eleger talvez um senador que tenha raízes ou vínculos com o bolsonarismo, como o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil. A gente sempre precisa ressaltar isso, né? É um cargo muito importante, cargo de confiança de qualquer governo. E outro caso, a Marília citou Santa Catarina, mas Ricardo Barros provavelmente estava se referindo ali ao próprio Paraná, que é o reduto de Ricardo Barros. A família Barros, né, a Cida Borghetti, esposa do deputado Ricardo Barros, já foi governadora do Paraná, né? Tinha uma aliança com o PSDB. Quando o Beto Richa saiu, ela assumiu o governo do Paraná, tentou ser reeleita, não conseguiu. Mas ela tem alianças ali muito fortes com Ratinho Júnior. E na época do ano passado, quando estava se discutindo desenhos deste ano, União e PP boicotaram de toda forma Sérgio Moro, para ele não ter um palanque. Aí veio o PL e deu o palanque inteiro para Sérgio Moro competir contra o grupo político de Ricardo Barros, que é o governador Ratinho Júnior. Então, para a gente entender que, de fato, não tem só os elementos ali de crises, tem os elementos de mágoas com que foi acontecendo ao longo do processo de construção dos palanques. O PL, de fato, tem se posicionado assim em muitos estados, de não abrir mão de candidaturas próprias. E é isso, claro, causa incômodo, porque a gente está falando do centrão, como a gente fala muito, e eles, claro, têm muitos interesses, e os interesses deles também passam por construir palanques. E se o PL está empacando, eles não vão fazer questão de trazer um presidenciável para o seu reduto para pedir votos, sendo que não conseguiram nada em troca dentro dos seus redutos eleitorais. Eu queria só apontar uma Sim. coisa que o Gabriel trouxe, que a gente vai conversando e vai lembrando, Isso. né? Que Ciro Nogueira também foi alvo da Polícia Federal por conta do caso Master, né? E aí é uma outra questão também. E conversando com pessoas ali próximas, houve sim uma certa mágoa de Ciro Nogueira pela falta de posicionamento de Flávio Bolsonaro
quanto à investigação envolvendo o nome de Ciro, que é muito próximo ali, Gabriel trouxe aí todo o histórico dele com a família Bolsonaro, mas que quando ele foi para o centro da investigação do Banco Master, houve um afastamento. Pouco tempo depois, a gente viu Flávio Bolsonaro também ser alvo ali, né, de ligações com o Banco Master. Também pessoas próximas dizem que isso também pesa para a decisão de neutralidade da federação, Nath. É isso. Vamos chamar então de volta o Murilo Medeiros, nosso cientista político que está aqui com a gente hoje, também para comentar todas essas movimentações. Murilo, a gente fez essa entrevista agora, que é isso, também muito importante para todos esses partidos que querem sair muito bem-sucedidos, eles próprios, né? As ligações para os palanques, para as chapas ficarem mais fortes. E essa foi uma entrevista que a Marília Ribeiro conseguiu aqui para a gente, Gabriel Busto também participou. Muito importante sobre isso, é o Centrão decidindo pela neutralidade. Em alguns momentos foi diferente, como o próprio Ricardo Barros contou aqui para a gente, mas dessa vez eles ainda têm um prazo para definir isso, mas dessa vez eles estão pendendo pela neutralidade, o Murilo. É natural que os partidos do centro político queiram manter tenham um certo receio em fechar uma aliança no primeiro turno, porque regionalmente o Brasil também está muito polarizado, né? Há uma lógica de franquia nos estados, com diretórios estaduais, tanto do União Brasil como do Progressistas ou do próprio Republicanos, diretórios mais à esquerda e mais à direita. A Marília e o Busto trouxeram um caso, tanto do Paraná como do Piauí, que são casos emblemáticos. Podemos citar também na Bahia, a Semineto do União Brasil, que declarou apoio ao Ronaldo Caiado, prefere não entrar na polarização entre Flávio e Lula para não contaminar sua eleição regional. No Rio Grande do Norte, Alisson Bezerra, que busca ser a terceira via da disputa pelo governo do Estado, que é do União Brasil. Na Paraíba, por exemplo, o líder nas pesquisas, o atual governador Lucas Ribeiro, é do PP, né, e vai dar palanque para Lula. O PP no Maranhão, do Fufuca, né, que até então era ministro dos Esportes, também deve declarar apoio a Lula. Então, esse quadro muito díspare, né, muito regionalizado, com diferentes posições políticas, tanto da Federação União Progressista como do Republicanos, né, ajudam também a explicar essa cautela dos partidos de centro em antecipar um apoio a uma determinada candidatura, porque poderia engessar os palanques estaduais. Mas outro ponto também que me chamou muita atenção da entrevista do líder Ricardo Barros é o pragmatismo, né, das lideranças também desses partidos, desse consórcio de partidos de centro. A participação na corrida presidencial passou a ter uma atratividade baixa para as legendas. E as legendas preferem investir mais nas candidaturas para deputado federal, né, ou para o Senado Federal, em busca de maiores fundos eleitorais, fundo partidário, tempo de televisão e maior cacife político para a próxima legislatura, já que o Congresso Nacional, muito empoderado, né, quem comandar o Congresso Nacional vai ter uma parcela significativa na definição do equilíbrio entre os poderes, na definição da governabilidade do próximo presidente da República. A gente vai para mais um intervalinho e daqui a pouquinho você volta a acompanhar, você que está com a gente pela sua TV, daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente aqui no nosso canal do YouTube, Metrópolis TV, porque no YouTube não tem intervalo.